Olá, meus Potterheads favoritos do meu coração. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lumos Solem. It's deadly fun, but we'll sulk in the sun, that's it! Devil Snare hates sunlight. Lumos Solem! Mata que é bicho. Hoje nós teremos um vídeo diferente. Eu, no caso. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas que eu pedi para que vocês fizessem lá no Instagram. Peço a vocês que deixem o seu curtir aqui embaixo, tá certo? Se inscrevam também e compartilhem o vídeo para todo mundo para ajudar o canal. Então vamos lá. A primeira pergunta vem do @marotos.luna_corvinal. A pergunta é o seguinte: o que aconteceu com o bichento depois da Batalha de Hogwarts? A última vez em que ele é mencionado nos livros é no momento em que Hermione deixa ele na toca, lá na casa dos Weasley. Então, a partir desse momento, nós não temos mais nenhuma outra informação sobre o paradeiro do gato dela, do bichento. Beleza? Quem? A segunda pergunta, ela foi enviada pela @rai_santos8. A pergunta é o seguinte: o que aconteceu com Draco e sua família depois da Batalha de Hogwarts? Logo após a Batalha de Hogwarts, o Draco e toda a sua família, o Lúcio Malfoy e a Narcisa Malfoy, eles foram para o grande salão de Hogwarts, enquanto todos os outros alunos e funcionários de Hogwarts eles estavam comemorando a queda do Lorde das Trevas. Outra informação que nós temos sobre o paradeiro dos Malfoy é que todos os crimes deles foram perdoados no momento em que eles abandonaram Voldemort lá na Batalha de Hogwarts. No futuro, o Draco Malfoy ele se casa com a Astoria e logo tem um filho, o chamado de Scorpio. O Scorpio, eu não sei se vocês já sabem, mas ele é um dos personagens principais de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. A terceira pergunta vem da Rafaela Martins Matumoto. E a pergunta é o seguinte: qual a profissão do Draco? Gente, a J.K. Rowling ela nunca explicou o que o Draco ele faz de fato. Existem algumas teorias de que ele virou um curandeiro, que ele virou um medibruxo, mas isso não foi confirmado. A quarta pergunta vem da Yasmin_SPF. E a pergunta é: para onde foi o Fofo? Vocês lembram lá da Pedra Filosofal, daquele cachorrinho inofensivo, fofo, como faz jus ao nome dele. Aquele cachorro que tem uma característica que geralmente os cachorros eles não têm: 3 cabeças. A informação que nós temos é de que o Fofo ele foi deixado por Hagrid dentro da Floresta Proibida. A quinta pergunta vem do @Ricardão. A pergunta dele é o seguinte: o que aconteceu com a Vaca Rosa? Mas tem alguma personagem assim chamada de Vaca Rosa na saga? Tem, e você sabe quem é ela. A professora. Ela acabou de falar que é a professora. Muito obrigado pela participação. Um beijo. Para quem não sabe, eu acho difícil não saber, a Vaca Rosa é a Dolores Umbridge. Gente, a professora Dolores Umbridge, a vulgo Vaca Rosa, ela foi mandada para Azkaban no final da Batalha de Hogwarts e quando o Lorde das Trevas ele caiu. A Dolores Umbridge ela foi enviada para Azkaban. Ela foi julgada e condenada e até hoje passa seus dias lá em Azkaban. Ela foi condenada por crimes contra os nascidos trouxas. A sexta pergunta, ela vem do @Hell Schneider. Cara, eu espero que eu esteja pronunciando seu nome corretamente, se não, desculpa. A pergunta é: o que é um medibruxo? O medibruxo nada mais é do que uma junção de 2 palavras, médico mais bruxo. Então, o nome medibruxo significa que ele é um médico bruxo. A sétima pergunta é uma das que eu mais gosto e ela veio da Julia.Menezes. É o seguinte: o que aconteceu com o Jorge depois da batalha? Jorge, irmão de Fred, vocês sabem disso, né? Pelo amor de Deus. Gente, o Jorge, ele se casou com a Angelina Johnson, aquela jogadora de quadribol que nós conhecemos desde a Pedra Filosofal. Os dois tiveram juntos 2 filhos, o Fred Weasley II e a Roxane Weasley. Eu não sei se pronuncia Roxane ou Roxane. A oitava pergunta vem da @SaraTXS, que eu não sei pronunciar. A pergunta é a seguinte: com quem Dumbledore teve um relacionamento? Gente, é o seguinte: Dumbledore, ele nunca teve um relacionamento com ninguém. O Dumbledore, ele é, como a J.K. Rowling falou, ele é um personagem
que até onde nós conhecemos ele é um personagem gay. Ele não teve um relacionamento com o personagem que eu vou falar agora. Ele se apaixonou por esse personagem, mas esse personagem, ele nunca quis algo sério com ele, até porque ele não é gay. Ele só quis se aproveitar dos poderes e do conhecimento que o Dumbledore tinha sobre magia e bruxaria. Esse personagem, espero que todos já saibam, é o Grindelwald, aquele que nós vemos lá em Animais Fantásticos e Onde Habita. Então, eu vou repetir de novo só para ficar bem claro. O Dumbledore, ele era apaixonado pelo Grindelwald, mas Grindelwald, pelo fato de não ser gay, ele nunca foi apaixonado por Dumbledore e só se aproveitava dos poderes e do conhecimento que o Dumbledore possuía sobre magia e bruxaria. Então, que fique bem claro, o Dumbledore e Grindelwald nunca tiveram um relacionamento. A nona pergunta vem da @rafaela.monteiro.188478. A pergunta é: de que casa a morta que gema foi ótimo. De que casa era a morta que geme? Para ser bem básico nessa resposta, Corvinal. Ela era uma corvina. Gente, corvina é o nome de um peixe. É uma delícia. Eu sei, mas ela era uma corvina. Aí vai botar a imagem de um peixe lá, corvina. A última pergunta ela veio do @caldeirão_furado_. A pergunta é o seguinte: o Gui Weasley, ele se casa com a Fleur? Sério? Mas respondendo a sua pergunta, sim, meu caro, ou minha cara, ele se casa com ela. Esse casamento ele se passa em Relíquias da Morte, no livro, e no filme Relíquias da Morte, parte 1. Então, gente, essas foram as perguntas respondidas. Faça mais perguntas lá no canal. Se você ainda não segue nosso Instagram, é o @solenlumos, tá? É Lumos Solen ao contrário. Como vocês podem perceber, eu não estou no cenário habitual. Hoje eu estou no quarto de Tayla Contagem. Essa daqui agora que vai aparecer. Oi, gente. Tá bom. Existem aqui algumas coisas que não entrariam no cenário, tá? Do Lumos Solen, por alguma questão de gosto. Ali há aquele pôster do Rebelde. Então, né, a gente se sujeita àquilo que pode, né? Isso mesmo. Mas vamos... Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar e principalmente se inscrever para continuar ajudando no canal. Tá certo? Um beijão para vocês. Nox!